vocês no início do programa que falaríamos hoje sobre cistite, sempre um assunto atual, sempre importante, entender, né, o porquê ocorre, entender a diferença entre até as cistites, mesmo que a queixa seja comum, é sempre importante. Então a gente convidou mais uma vez o doutor Alexandre Salumbum, urologista. Tudo bom, doutor? Como você está? Bem-vindo mais uma vez. Doutor, que eu sempre brinco, né? É primo, né, doutor? Exatamente. É árabe. Então, é isso, é isso. Mas olha, o assunto é importante. A última vez que você esteve aqui, a gente tocou um pouco, né, nesse assunto, chegaram muitas perguntas. E entender a respeito da cistite e até o que é, né? E quando acaba se tornando um caso até um pouco mais grave, sério, de urgência, é importante, né, doutor? Exatamente. Todas as mulheres vão ter um dia na vida. Olha, tem um dado da Organização Mundial de Saúde que fala o seguinte: 60% das mulheres vão ter cistite alguma vez na vida. É muito comum. É muito comum. Né? Outro dado importante é que 10% das mulheres acabam tendo uma infecção urinária, uma cistite por ano. Então é um assunto de grande prevalência. Para você ter uma ideia, mais ou menos 170 milhões de mulheres vão ter cistite a cada ano. Olha só. Então é um dado de muita relevância mesmo. E assim, é desconfortável, muitas vezes incapacitante, diminui qualidade de vida, afasta muitas vezes as atividades de trabalho, afasta da atividade física. Exato. Ou seja, é algo que interrompe ali um momento importante da vida da mulher, né? O início da cistite, acho que por isso é importante essa conversa e a gente conseguir explanar isso para a população como um tal. Ela é basicamente, são três coisas, é uma tríade. Então é a ardência urinar, é o primeiro ponto. Eu vou colocar até na tela, você vai falando pra gente então, que eu acho que a gente deixou em sequência aí, certo? Os sintomas, olha lá, o doutor vai então falando pra gente. Então assim, ardência urinar, então esse é o primeiro ponto que geralmente suscita aí a atenção. Então, opa, fiz xixi, ardeu, eu preciso olhar com mais detalhe, preciso ir no meu médico. Essa dor geralmente é uma dor infraumbilical, abaixo do umbigo, que ela fica aqui e ela fica meio latente, meio intermitente, não é aquela que fica muito aguda, mas ela incomoda, é aquele incômodo que acontece. E uma vontade constante de urinar. Você vai várias vezes ao banheiro e urina pouquinho. E você não tem aquela sensação de saciedade, você tem aquela sensação de esvaziamento vesical incompleto. Então você faz xixi, mas tem aquela... Ficou sobrou um alguma coisinha. Então quando se manifestam dessa forma, em teoria, 90% das vezes você tem essas três coisas, você tem infecção urinária. Em teoria você não precisa nem fazer o exame de urina. Né? Então a gente está autorizado a tratar. Claro, pacientes com recorrência, tem várias vezes ao longo do ano, todo mês ele tem, aí a gente tem que mudar o cenário. Né? Então, tanto o exame de urina 1 e urocultura são muito importantes para a gente identificar o agente específico. E quando você coloca sangramento na urina e mau cheiro, aí a gente já está falando de algo que já ficou um pouquinho mais urgente? E aí esse é o ponto. O mau cheiro, ele muitas vezes se caracteriza junto à alteração de coloração. Mas quando você tem sangramento na urina, é complicado. Né? Quando a gente tem sangramento na urina, a gente chama isso de hematúria. E aí com a hematúria, é muito importante a gente excluir outras causas. E o que pode ser? Tumores na bexiga, tumores no rim, no caso de homens, tumores na próstata. Às vezes você pode ter cálculo renal. Então a pessoa às vezes fica tratando várias vezes. Então eu tive pacientes que trataram por 3 anos infecção urinária, iam sempre nos clínicos, nos PS, ou se automedicar, que é uma coisa ruim, mas a gente sabe que acontece isso. Sim, e o corpo acaba acostumando, isso é ruim, né? Exatamente. E aí, depois de 3 anos, ela veio no consultório, a gente fez uma tomografia, ela tinha um cálculo, operamos, nunca mais teve mais nada. Olha só, então, e não tinha encontrado e podia ter encontrado logo num primeiro momento. Então, por isso, a gente sempre enfatiza, você particularmente tem um trabalho muito importante de consciência da população disso, as mulheres, principalmente, que nos assistem, tem que procurar o médico sempre. Né? Assim, a gente sabe, a gente tem informação, tem o Google, mas procurar um médico, procurar um urologista de confiança, isso é fundamental para a gente dar mais qualidade de vida, para a gente trazer mais qualidade de vida para essas mulheres. Agora, doutor, tem cistites diferentes, né? Ela se apresentam muitas vezes da mesma forma, então com os mesmos sintomas, mas elas podem ter agentes diferentes, vamos colocar assim, tem as bactérias, tem de fungo, tem... E nisso, o que isso tem relação muitas vezes com a parte individual da mulher, de cada mulher? Então, por que tem mulheres que têm cistite de repetição e outras não? Por que tem mulheres que vão ter cistite depois de relação sexual e outras não? Ou de ficar com o biquíni molhado e a outra não? O que muda? É a flora? Enfim, é hábitos de vida?
Isso é um ponto fundamental. A gente sabe que a imunidade celular, né, os anticorpos que a gente tem, isso certamente muda essa relação com a infecção urinária. Tá. Hábitos saudáveis, então, dietas adequadas, principalmente com mais proteínas, então carnes brancas, peixe, frango, tentar evitar gorduras saturadas, muito industrializados, condimentos, você ter um sono adequado, reparador de 8 horas e principalmente atividade física, né? Show para o sedentarismo, isso são coisas que melhoram a imunidade. Então isso está muito ligado com a imunidade. E tem uma parte hormonal também importante. Tanto que é um ponto muito importante, Carol. Normalmente a gente tem uma faixa etária dos 15 aos 36 anos que é mais prevalente. As infecções urinárias acontecem mais por conta da fase sexual, a parte hormonal que começa a desenvolver nas mulheres. Mas depois tem um outro pico, que é a parte quando as mulheres ficam na menopausa. Porque você cai o estrógeno, você começa a ter uma atrofia da mucosa vaginal, ali da urina, e isso também muda a flora e pode aumentar a chance também de infecções urinárias. Coisa, exatamente. Doutor. Então, enfim, acompanha a mulher em todas as fases da vida, né? Por isso tão importante entender. E vamos mostrar com a ilustração que você trouxe, Juju arrasou com você. Vamos lá, vamos entender então o que significa, o que é saudável e o que seria, né, o quadro ali de cistite e onde essa bactéria fica, é na bexiga. Exatamente. Então assim, ó, de uma forma geral, aqui estão os rins e aqui, então o rim é um órgão de filtração. Então basicamente ele filtra o sangue e o produto dessa filtração, para ele transformar um sangue ruim em bom, é a urina que tem que ser esvaziada. Então ele esvazia através desse canal e chega aqui na bexiga. Então assim, essa bexiga está super bem representada. Não, parabéns. ficou maravilhosa. E aí aqui, ó, essa aqui é a mucosa que a gente fala é o por dentro da bexiga. Isso aqui é uma mucosa normal, né? Então você vê, ela parece um tapete, ela não tem rugosidades e ela tem esses vasos não dilatados. Ao passo que, quando você tem a infecção urinária, o que é? É algo que está externo. E aí um ponto super importante, geralmente são bactérias que ficam na flora intestinal. A principal delas chama Escherichia coli, a E. coli, a famosa E. coli. E aí a nossa própria flora endógena, por às vezes maus cuidados, não tomar água de forma efetiva, não ter os cuidados necessários, ela entra na bexiga e começa a se reproduzir, ela começa a crescer e se replicar. E aí ela começa a dar um dano na parede. Então ela fica, você vê, ó, os vasos ficam maiores, ela fica com rugosidades e por isso que muitas vezes pode ter sangramentos, ela fica inflamada e por isso que você vai urinando toda vez um pouquinho. Aí a gente entende por que acontece isso. Mas doutor, uma alimentação, por exemplo, mais ácida, né? Quem consome muita coisa ácida, pode ter algum impacto? Pode ter um impacto sim. A gente sabe que alguns alimentos, muitos ácidos, álcool, por exemplo, tabaco, às vezes pimenta, isso pode dar alguns aspectos. Não é em todo mundo que isso acontece. Mas aí é um ponto muito importante que você tocou, que tem as cistites bacterianas, que são essas, ou fúngicas, que você tem um agente causal, você tem uma bactéria, um fungo que causa. Mas também existe as cistites quase que autoimunes, que a gente chama de cistite intersticial. E essa vale até um programa depois da gente conversar, porque não tem um efeito da bactéria ou do fungo, mas o próprio corpo começa a produzir um processo inflamatório. Entendi. E aí muitas vezes a pessoa faz exame de urina, não acha e ninguém acha, e a gente vai ver. Aí tem todo um conhecimento disso, mas tem pacientes que chegam no consultório, às vezes 5 anos, investigando e não acha, e a gente faz o diagnóstico de cistite intersticial. Que não trata com um antibiótico, nem com um antifúngico, tratam com outros medicamentos que melhoram bastante. Olha só, doutor, eu vou lá e já volto e a gente volta a falar então dessa cistite, porque deve ter muita gente que também já teve aí, né? Exatamente. Esse diagnóstico e está tentando entender o que está acontecendo, se tem todas as queixas que a gente mostrou aqui. E já também tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Daqui a pouquinho perguntinhas do público. Doutor, só você tocou nesse assunto de muitas vezes, então, a paciente ter uma cistite, ter essas condições, sintomas, e não encontrar nem fungos, nem bactérias. Isso é comum ou é pouco comum? Não é tão incomum, não. A gente sabe que essas pacientes que têm, e isso que é o que tem que chamar a atenção, esses sintomas clássicos de ardência, de idas constantes ao banheiro, uma dorzinha que não passa e investiga várias vezes
com relação à parte infecciosa, faz o exame de urina e urocultura e não tem nada, essa paciente é muito importante avaliar com muito mais detalhes para a gente fazer o diagnóstico de cistite intersticial. E qual seria, né, o que leva a esse quadro? Esse é um ponto que a literatura mundial não sabe ainda. Adoro as minhas perguntas. É isso mesmo. Do tipo, por que então tem? Não, exatamente. Não tem resposta. A gente não sabe ainda o porquê, mas a gente tem dicas que provavelmente acontecem. A gente sabe que provavelmente pessoas muito mais estressadas, que tenham já doenças autoimunes, elas se manifestam com isso. Então parece que é um mecanismo interno nosso, é como se fosse assim, a gente cria a nossa defesa, essa ideia autoimune. E a partir disso ela começa a se manifestar com esses sintomas que são muito parecidos com a infecção urinária bacteriana. Perfeito. Tem perguntinha do público, aproveitem, estamos ao vivo, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Ju, obrigado, um beijo. Estou na menopausa e já tive 5 infecções urinárias nesse ano. Elas vêm logo após a relação sexual. O que fazer para prevenir? Ju, essa infecção que você tem, a gente chama de honeymoon infection, é a infecção da lua de mel. Da lua de mel, Então, assim, ela realmente pode estar, de alguma forma, associada com as relações sexuais. E primeiro a gente precisa identificar se não tem causas outras nenhuma, mas quando a gente realmente entende que a frequência está associada com as relações sexuais, o que a gente pode fazer é algumas estratégias. Entre elas, lógico, usar camisinha, outras vezes a gente dá um antibiótico depois da relação sexual, mas uma coisa importante para aproveitar a pergunta, toda vez que você tem a relação, sempre urine e depois faça a sua higiene. Isso é fundamental para a gente diminuir a chance de ter infecção urinária. E, doutor, em alguns casos, cuidar do marido também, cuidar, né, do parceiro, né? Fundamental. Carol, assim, toda vez que a pessoa tem infecção urinária de repetição, às vezes também a gente pode achar alguma alteração também no parceiro, esse parceiro deve passar também no neurologista para a gente fazer toda uma avaliação adequada desse paciente também. Para não sofrer e continuar tendo qualidade de vida, né? Afinal, o sexo também entra aí quando a gente fala de saúde completa. Vamos para a próxima perguntinha, olha lá. Lu, obrigado, um beijo. É comum crianças pequenas não terem cistite? Não é comum, mas aí um ponto importante. Quando você identifica em crianças, é fundamental uma avaliação mais pormenorizada. Nas mulheres, você tem até uma infecção urinária por ano, pode ser até normal. A gente investiga muitas vezes, não acha. Mas em crianças, não. Particularmente do sexo masculino. Então, menininhos, quando começam a ter infecção, geralmente tem alguma alteração estrutural. Aí tem várias doenças congênitas que podem acontecer, estenose de Jupe, válvula de uretra posterior. Isso é uma coisa muito específica. Então, assim, menininho teve infecção urinária, tem que ir no urologista. Menininha teve 2 infecções urinárias, tem que ir no urologista para a gente identificar se tem alguma alteração. Tá certo. Tem mais perguntinha, dá tempo, olha lá. Ivani, obrigada, um beijo. Quando tomo pouca água, sinto ardência ao urinar. Pode ser infecção urinária? Ivani, pode ser sim, e aí que eu vou dar um dado super importante para vocês. Quando a gente estuda em detalhes a infecção urinária, a principal causa de infecções urinárias de repetição é não tomar água de forma efetiva. E aí vocês vão entender por quê. Se eu não tomo água, o que acontece? O rim não filtra adequadamente. E aí ele não fica lavando o sistema continuamente. Entendi. E isso aumenta a chance de ter infecção urinária. Então aí esse recado. Tomem água. Mínimo 2 litros de água por dia. Tá certo. Já usa essa regra aqui, né? Dá certo. Tem mais, dá tempo. Perguntinha do público. Luanda, um beijo, obrigada. Fiz exame de rotina e foi detectada infecção na urina. Não tive sintomas, até fiquei surpresa. Agora fico bem preocupada. Preciso fazer exames regularmente. E aí, doutor, quando, né, a mulher não sente nada? Carol, isso, olha, eu vejo todos os dias no meu consultório. Isso, infelizmente, acontece principalmente quem está ainda no começo, a gente não entende muito bem o que é isso. Isso é a diferença o seguinte, a gente chama isso de bacteriúria assintomática. Então, muito cuidado com isso. Quando você tem o exame de urina com bactéria, isso não significa que você está infectada. Principalmente mulheres depois dos 50 anos após a menopausa, isso vai acontecer. Por quê? Mudanças hormonais fazem uma atrofia genital, isso muda a flora e isso pode determinar a presença de bactéria. Isso chama-se colonização. Isso não é infecção. Eu vou te dar um exemplo para entender. Quando se você pegar as fezes da pessoa e colocar numa cultura, o que vai dar? Infecção. E a gente trata isso? Não.
É a mesma coisa na urina. Então, nela, a Luanda, né? Luanda. Se você tem a bacteriúria assintomática, não é para tratar. Então, isso vários médicos às vezes tratam e a gente vem cada vez mais fazendo os cursos nesse sentido. A bacteriúria assintomática não deve ser tratada. Que interessante. Então, só se tiver os sintomas, como a gente colocou. Então, esse é o ponto importante. Uma coisa é colonização. Ela está lá, mas ela está vivendo lá e está tudo bem. Eu não tenho que tratar ela. Agora, quando ela começa com sintomas, tem que tratar logo, porque senão você pode ter problemas. Inclusive as pielonefrites. E aí tem todo um patamar de... Que pode ser a próxima pauta. Quando elas ficam um pouquinho mais graves, e aí, né? Tem gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que morre por conta disso. Então, assim, infecção urinária é uma coisa séria, super importante trazer aqui para as mulheres e a gente tem que tratar logo. Logo. Começou com sintoma, procure o médico. Exatamente. E podemos fechar dizendo tome cranberry, doutor? Porque eu vou dizer que o cranberry foi uma descoberta da minha vida. Nunca mais tinha infecção urinária e cranberry tá lá, gente, todo dia. A gente voltou recentemente do congresso americano dessa parte urológica. Uma das coisas que a gente discutiu é isso. Inclusive nos guidelines hoje, ou seja, aonde todos os médicos se orientam, isso já foi inserido. Então assim, quando você tem infecções urinárias de repetição, cranberry é uma ideia para se iniciar e parece sim que tem um efeito protetor. Tá certo. Demos todos os recados, pauta maravilhosa, depois vai lá, compartilhe no nosso YouTube e o Insta do doutor, @doutor abreviado Alexandre Salum Bull. O Salum é com 2 L's, M, e o Bull também com 2 L's no final. Obrigada, doutor. Parabéns, obrigada pela...